Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E agora eu vou conversar com um parceiro de trabalho e a gente vai falar muito sobre um tema que muitos de vocês querem aprender sobre influenciadores. Eu vou conversar aqui com o Johnny Barbosa. Johnny, Tony. prazer aqui te Prazer não. receber. Mas obrigado por me receber. É meu parceiro de trabalho, trabalhamos, faço Não, parte da tua já, agência. né? Um ano aí, Um ano um ano e já? meio mais, para Olha, mais já que a gente tá junto. verdade. Eu estava lendo aqui, né, sobre você, porque a gente acaba falando muito de trabalho e nunca que a gente fala. Quer dizer, eu tenho que falar muito sobre mim, né? Mas É, você não fala sobre você. sempre vivi por trás, né? No background meu, Você onde eu sempre quer saber trabalho. das pessoas. Conte-me mais. E agora eu estava lendo aqui, né? Hoje você está como CEO da Sétima, empresa que você fundou, pioneira na Isso. comunicação de Business Influencers Economy. Você foi por 4 anos gestor executivo de uma relevante investidora do Shark Tank, né? Fez Isso. trabalhos A gente fez um significativos aí, trabalho imagino, bacana lá. né? Imagina, que bacana. Em 2005 foi jovem delegado no Brasil, na Unesco, né? E você também tem um currículo aqui gigantesco no Fórum Mundial da Água desde 2018, trabalha em sinergia com o Instituto Dumont. Nossa, depois você até fala aqui, hein? Johnny, eu fiquei impressionada, principalmente porque a gente se conhece muito nesse contexto de palestras, né? Olha, como é que a gente vai trabalhar melhor uma palestra, como é que a gente vai trabalhar conteúdos para o mercado. E o teu currículo aqui, tudo que você tem feito, realmente te credencia para fazer o que você está fazendo hoje, com muita credibilidade também. Conte-me aí de você. Olha, eu sempre trabalhei muito por trás, né, das pessoas. Eu nunca fui, como assim, à frente, né, a linha de frente. Sempre trabalhei muito no background ali, construindo mesmo a produção da pessoa em si, fazendo a roda girar, e nunca trabalhei ali na frente. Então, todos esses currículos aí que a gente tem, tipo, o negócio foi sempre ou assessorando ou acompanhando um projeto maior que estava sendo construído ali na frente. Uhum. E foi pegando, né, um pouquinho de um trabalho aqui, um pouquinho de trabalho ali, que a gente foi construindo para até criar a Sete, né? Aí a Sete a gente já está mais ou menos uns 2 anos com a Sete, que a gente está crescendo. A construção da ideia dela veio do passado, como eu falei, veio de um pouquinho de cada experiência que a gente construiu, sempre entendendo que a influência, a comunicação e a relevância da pessoa que está ali, né, da pessoa que está falando, então tá, palestra, seja na palestra, na publicidade, é importante e a gente consegue construir aquela coisa ali para frente. Tá, isso é como surgiu a ideia da sete aí, né? Que É, você está a falando. Sete foi um pedacinho de cada coisa aí de experiência. E eu acho que também, Johnny, tem a questão que as pessoas começam a te procurar e falam assim: como que eu faço tal coisa? Como é que eu alcanço? Como é que eu trabalho melhor o meu perfil para ser um bom palestrante ou para ser remunerado nas minhas palestras, né? E você Entendi. percebeu nos últimos anos ou no último ano uma tendência maior disso, uma solicitação, uma demanda maior no mercado? Olha, é porque assim, a Sete, por assim dizer, ela é até muito engraçado que raramente a gente consegue falar o que a Sete é ou o que a Sete faz, né? A gente tem muita certeza do que a gente não é. Então a gente não é agência de palestrante, Uhum, nós não somos uma agência de marketing digital, nós não uhum. somos uma agência de marketing de influência, né, que está ali preocupado com a venda, nós não somos uma assessoria de imprensa, mas nós trabalhamos em sinergia com todos esses aspectos e com vocês também que estão em outra ponta. Então, por Uhum. exemplo, qual que é o seu objetivo? A gente já conversou isso lá atrás, quando a gente começou o trabalho. A gente tem um objetivo muito bem traçado ali. E para ser da Sete, a gente tem que trazer esse ponto de destino para a gente depois alcançar outros pontos de destino, aquela coisa toda. Mas é muito isso. A gente tem certeza do que a gente não é. Agora, o que a gente é mutável, a gente vai mudando pelo caminho. A comunicação, ela é mutável, né? Os objetivos também são mutáveis, mas a gente está trabalhando para poder cada vez mais dar relevância a pessoas como você, que já estão aí no mercado já tem muito tempo, que tem uma vasta experiência, mas nunca realmente conseguiu monetizar ou trabalhar melhor a influência que ela exercia. Ou chegar num patamar no mercado, alcançar algumas pessoas, né, ou alguns canais aí que eu
por exemplo, no meu, como investidora anjo, por mais que eu seja muito conhecida e faço um trabalho muito gigantesco como investidora há muito tempo, é muito focada ali no meu ecossistema, nas pessoas. Então, eu sou muito reconhecida nas minhas redes, pelas pessoas que eu trabalho e tudo mais. Saindo daqui, desse contexto, desse um pouco mais abrangente, talvez, aqui nesse ecossistema, quer dizer, Cláudia Rosa, investidora anjo, pouco conhecida. Então, o trabalho que você tem feito é de trabalhar esse meu perfil, trabalhar esse material todo, de uma forma, qual que é o objetivo? É monetizar? É escalar? Né? É trazer relevância no mercado? Então, é bem isso, né, Johnny? A gente trabalha na ideia de ecossistema. Então, Uhum, assim, e muito em função, por exemplo, você tem um baita do network. uhum, Mas o que a gente percebe é que muitos executivos, verdade, ex-executivos, verdade, influencers, tem muito net, tem muita rede e verdade, pouco working, que é verdade, botar a rede para trabalhar. verdade. E Aham, quando para botar essa rede para trabalhar, você precisa de alguém até para exato. cobrar alguma coisa, porque é sacanagem também. Às vezes você faz um puta trabalho, tem uma puta de relevância, tem gente pedindo favor, aquela O coisa. Então a tempo gente tem que todo. ter uma mola, né? Uma agência, um O negócio ali para tempo segurar, né, todo. cara? A gente sabe como é que é. Aham. E o mundo é assim, né? Assim, as pessoas são folgadas em certas maneiras, às vezes também. Não, é verdade, isso é o tempo todo. Você pode dar um pulinho numa palestra, olha, seria Pô, ela ganha, porque ela interessante. tá levando a Cláudia. E você? Sim. Pô, sacanagem, você tá despendendo um dia inteiro seu de trabalho ou de relacionamento, de ficar dentro de casa, alguma coisa pra curtir, pra descansar. Ela tá ganhando, porque ela tá levando uma baita de uma referência, de uma Uhum. relevância, tá, Conteúdo, né? conteúdo, aquela coisa e tal. Ela tá levando força, mas e você? Você vai ganhar como? Pois É é. isso daí que a gente tem que negociar. E tem que ter alguém para fazer esse trabalho. E Tem vocês que ter o policial conhecem. bom e o policial ruim, Você né? consegue negociar, consegue adequar a agenda, né? Que você fica com a agenda. Exatamente. E você sabe que isso que você colocou é super importante, que não só. Eu tenho contato com muitas pessoas, como você falou, meu network é gigantesco. Então tem muitas pessoas que me procuram até para saber como que eu consigo fazer tantas coisas, né? Criar tantos conteúdos, ou estar em tantos lugares, enfim. Lógico, eu tenho uma equipe e vocês me ajudam muito nisso, né? Até para a gente coordenar. Mas o que eu encontro muito no mercado são as pessoas falando como eu consigo consigo fazer isso girar para mim também, né? Ou como que eu conseguiria fazer essa transformação de carreira. Então, eu tenho encontrado muitas pessoas que falam sobre isso, né? Mas também as pessoas falam que têm feito muito esses trabalhos pro bono, e falou assim, Cláudia, e agora como que eu faço para ser remunerado? Tem muitas pessoas assim, viu, Johnny? Ah, E eu tem acho que é mesmo. interessante você colocar isso, porque chega num determinado momento que você começa a perceber que o quanto que você já doou, né? Que agora precisa ser remunerado, precisa encontrar. E é o ponto que você sempre coloca também, né? Cara, é isso, porque assim, é muito fácil. A gente trabalha. Realmente, quando você está começando, você faz muita coisa de graça, você faz coisa ali para uma mão lavar a outra e tal, mas você não pode deixar as pessoas também começarem a abusar de você, né? Porque começa. E a mulherada Pô, tem vem muito isso, cá. viu? Sempre falam, sempre falam. Não conseguem falar não. Tá vendo o que o Johnny tá falando? Presta atenção. Tem que falar um pouco de não tem que cobrar. E outra, cara, não. TC seletivo também? Ah, tem também. Importante. Mas assim, também tem uma coisa, né? Que a galera, que eu vou fazer de graça, tal, não sei o quê. Tem um ponto bem interessante que é o seguinte: eu vou fazer de graça porque lá no futuro eles vão me contratar. Isso é mentira. Quem contrata de graça agora é porque não tem dinheiro para pagar quem eles queriam e tá achando alguém de graça. Então, assim, quando as pessoas estão procurando, e quando ele tiver dinheiro, ele vai procurar quem falou não para ele da primeira vez que precisava cobrar. Então Uhum. também tem esse ponto aí, tipo, no início da carreira vale a pena, mas depois, cara, você tem que botar as coisas para trabalhar, é via de mão dupla, É né? Não isso tem como, aí. cara. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho o que é Business Influence Economy. Então, isso daí é um termo que a gente tá traçando, inclusive tem um outro termo aí que é de uma empresa grande brasileira, que é a Business Creator, né? Então, as pessoas que estão dentro do mercado de business como criadores de conteúdo. Lá atrás, a gente tinha aquele negócio de blogueiro, né? Blogueiro tal, não sei o quê. Aí veio o segundo passo, que era as influenciadoras fazendo propaganda para marca, que não sei o quê, não sei o que lá.
Agora a gente já está entrando para um período, principalmente com outras plataformas subindo. Então, por exemplo, LinkedIn é uma plataforma muito forte, o próprio Instagram, YouTube, com programas como o seu, que são de pessoas que estão inseridas dentro do mercado de business, que estão no mercado corporativo ou no mercado empreendedor e exercem influência de uma coisa. E esse mercado gira muito. Só que você vê, ó, você tem um estúdio que tá ganhando dinheiro, tem a plataforma que está ganhando dinheiro, que está ganhando conteúdo, tem você que está se exibindo, está colocando audiência para trabalhar. Então você tem todo um ecossistema muito bem traçado. Então essa é a Business Influencer Economy. É onde a influência e o do trabalho se encontram com a economia. Que bacana, Entendeu? que legal. E eu acho interessante também, quando a gente se conheceu há uns 2 anos, né? Que você me procurou, começou a olhar o meu perfil e você falou. E eu acho que as dicas e o quanto também eu consegui evoluir nesse tempo, né, Johnny? Eu acho que tem um longo caminho, porque não tem muito tempo, não tem uma série de coisas. Mas a evolução, e eu acho que conforme a gente vai se conhecendo e você vai vendo a minha agenda, vai vendo as prioridades, e isso você também, você tá falando o tempo todo com as pessoas, você também consegue entender isso e trabalhar, né? É que assim, quando a gente pega, principalmente o pessoal que ou está começando, tem uma baita de uma carreira, mas está começando nesse mercado de influência, eles não sabem a potência que eles são. Você era uma dessas pessoas, vocês não tinham a noção da importância e da relevância que você tinha, principalmente no mercado que você viu. Tem 2 anos agora que você já foi premiada lá como melhor Muito investidora premiada. anjo, mentora, tá no top 10. Você ganhou uma baita. Então, assim, cara, olha a influência que agora, você consegue exercer. Como board. Força, board. Você tá agora como conselho de empresas. Exato. Quais empresas você tá no conselho? Eu tenho a Bossa Invest, a Atlantic Hub, a FCJ. Essas 3 são empresas que estão dentro do ecossistema de Venture Capital. São grandes empresas, né? Então, para mim, é super bacana. Além de ser investidora, eu também sou conselheira. Fora isso, eu tenho startups, que eu faço parte do conselho. Quantas startups você tem no seu portfólio hoje? No meu portfólio, eu tenho 130 startups. Hoje? Hoje eu tenho Lá 130. Atrás você tinha quanto? Eu tinha 142 startups, tá? Eu tive 142, tenho co-investimentos, e nesse período todo, como investidora, eu tive 14 exits. No mercado, existem poucos investidores. Poucos não, menos que pouco, é muito pouco. E eu até listei para você todas as startups, mandei, né? Pra gente fazer um trabalho sobre isso, começar a divulgar. Eu preciso divulgar isso, né? A gente precisa divulgar. É por isso que a gente fala que a gente precisa conversar com o mercado, porque a influência está nisso. Isso é influência. Isso é influência, né? Entendeu? Não é só tipo, fazer uma propaganda para uma startup. Isso não é influência. Influência é isso daí. Você está trabalhando lá e quanto mais o seu trabalho dentro de uma startup, você atrai outra startup querendo te contratar ou querendo te trazer para o board. Empresa também, né? Empresas grandes. Porque as empresas mudaram muito a forma de trabalhar o marketing dela com o público. E eu vejo que nos últimos anos, e a gente sabe disso, o quanto que as pessoas, os influenciadores, estão representando essas marcas, né? Estão no tete a tete ali, né? O que eu percebo, pelo menos, eu falo como empresa, mas o que eu também tenho percebido assim no mercado é a questão do corporate influencer. A galera que está lá dentro como influência da empresa. Porque, cara, não tem melhor pessoa para falar da sua empresa do que quem está lá dentro. Exato. Você não precisa. E, assim, tem um dado que é de Employee Advocacy que acho que engaja 8 vezes mais algum colaborador do que propriamente você contratou uma influência. E geralmente o influencer era mais caro. Cara, você pode trabalhar essa ideia de incentivar os seus próprios colaboradores a publicar coisas sobre sua marca, sobre a sua empresa. Eu acho que isso está faltando na empresa. Você está dentro das empresas, você sabe o que está rolando dentro das empresas. Você não é só uma influencer, você é uma corporate influencer, você é uma business influencer. E uma outra coisa também que eu vejo é o seguinte, o meu conhecimento do mercado de Venture Capital, porque eu faço parte dessas redes e eu sei e assim, dá para trabalhar uma tendência para os próximos anos, o que tá vindo de investimento anjo aí? E principalmente quando essas empresas contratam como conselho, é porque também querem que justamente isso, que esse domínio que eu tenho, ou esse conhecimento, agrega ali para o crescimento, para o planejamento estratégico delas. E eu vejo que muitas ainda são,
por mais que sejam do mercado como Venture Capital, que tem que ser acelerado, muitas ainda têm um pensamento muito estrutural, que é difícil crescer, ou difícil implementar coisas, né? Então, para mim, isso é um ponto que eu sempre vejo. E, assim, esse domínio do mercado, e eu sempre trago para essas... Eu acho que um ponto até importante falar sobre isso, que é o seguinte, quando eu fui convidada para esses conselhos, eu sempre pergunto o seguinte, não diretamente, mas eu pergunto o seguinte, se é cota. Se quer ter uma mulher no conselho por ter. Eu não faço parte de conselho para cobrir cota. E outra coisa, se me colocou no conselho, eu realmente quero contribuir. E eu quero contribuir por quê? Planejamento estratégico. Então, a primeira coisa, eu tenho que entender isso. O que está acontecendo, para onde que quer ir. E eu olho o mercado, eu ajudo a criar. Eu ajudo a facilitar a jornada dessas startups. Ou desses venture capitals, ou das empresas. E eu acho que esse trabalho que a gente tem feito, nesses momentos, e até o planejamento de algumas delas para os próximos anos, eu tenho falado sobre isso. Sobre os influenciadores no mercado. Que quando eu trabalhei em empresas como PwC e IBM, a gente falava dos stakeholders, né? Que agora a gente está falando dos nossos influenciadores, que é a mesma coisa. A gente precisa mapear, a gente precisa entender esse mercado. E bom saber que você está contribuindo muito para isso, né? E presta atenção, olha como que você é influenciadora. Como que era o mercado há 2 anos atrás, quando a gente se conheceu? Como que era o mercado de mulher investidora, anjo, hoje? Deu um boom. Quantas pessoas te procuraram desde que você começou até hoje? Nossa, eu acho que já passou de 1000. Assim, as mulheres Diretamente. veem em você uma possibilidade de participar desse mercado, que antes era um mercado mais masculino, mais patriarcal e mais também... Que elas não se identificavam. Exatamente. Não olha a tinha uma representatividade. referência. Ainda mais Exato. você que tem uma figura mais acolhedora e menos competitiva no sentido de trazer, pô, vamos trazer, vamos criar, vamos ficar juntas, do que propriamente o mercado que anteriormente era cada um no si, vamos trabalhar naquela coisa. Verdade. Você tá na bossa, né? Já tem um tempo. Bossa. Imagina, por exemplo, se você tivesse, sei lá, se você fosse a CEO da... A Bossa tem CEO, não tem? Tem CEO. A CEO da Bossa. Imagina a representatividade que você ia trazer há 2 anos atrás. Claro, eu acredito nisso. E olha que você só estava ali no cargo de baixo, né? Sim. Você era uma conselheira, uma investidora investidora do pool. Pois é. Imagina se você tivesse um cargo ainda mais alto ou fosse a representatividade da Bossa, de qualquer outro rede de venture capital, né? Que é isso que a gente coloca. As mulheres ainda, elas não estão nos cargos de liderança desses venture capital. Por quê? Porque desde o início, dominados por homens. E os homens ainda predominam, né? Mas eu acho que, assim, para quem tem mulheres na liderança, ou quem tem trabalho ali com as mulheres, eu vejo o seguinte, o quanto que essas redes estão crescendo com mulheres e com a diversidade. Por quê? Uma média que nós temos hoje no Brasil de 20% a 24% de mulheres nessas redes. As redes que têm só homens no conselho ou na principal liderança, esse percentual baixa para 13%, 15% no máximo, entendeu? Quando você já tem mulheres ali que seja no conselho ou que seja de alguma forma na liderança, isso já sobe para mais de 20%. Por quê? Porque é importante o olhar da mulher trazer essa questão. A gente está falando de mulher, mas tem algumas questões que eu tenho discutido bastante no mercado de venture capital, e eu até comentei numa dessas empresas que é a FCJ, que eles criaram um conselho especificamente para mim, Conselho Mulher, né? Eu achei magnífico, já é o meu dia a dia, está na minha agenda, o que eu vou fazer é contribuir com eles ali, com o crescimento da expansão de mulheres, mas principalmente trabalhar branding também com eles. Mas o que eu coloquei é o seguinte, eu não vou trabalhar mulher, eu vou trabalhar diversidade, porque nós não temos representatividade de negros, nós temos menos de 2% de negros em venture capital, investidores, tá? Empreendedores talvez um pouco mais, mas investidores poucos. Nós não temos uma diversidade de investimentos no Brasil. A gente está falando que 80% da concentração dos investimentos está entre Sul e Sudeste. Quando a gente está falando do Nordeste, isso é menos de 8%. Tá? E como é que a gente cresce? A gente cresce com influência. É isso. Com ações, né? E com representatividade ali nessas redes. E é por isso que a gente fala que é comunicação. Que a gente é uma empresa de comunicação. Porque a influência, ela tá ligada à comunicação. Porque também não adianta você ficar só preso dentro do seu aquário, né? Você tem que ir pro mar. Claro. Entendeu? Então, por exemplo, o aquário é aqui em São Paulo. Você já tá aqui. Você já tem essa influência. Agora, você aumentar.
e cada vez mais você vai ganhando palco. Né? Bacana. Agora eu queria falar de outro tema com você, aproveitando que você é um especialista. Não, é o sou seguinte. especialista em nada. Nós sou generalista. Não, você tem um olhar diferenciado, você trabalha com isso. Vamos lá. Tem várias pessoas que querem ser de palco, que querem ter esse trabalho, que querem ser influenciadores, que realmente buscam isso. Ou por ego, que você sabe disso, ou realmente porque fala, poxa, eu domino, também quero estar ali, também quero alcançar isso, né? E também nós temos aquelas pessoas que elas não percebem o potencial que ela poderia ter, né? Tá ali, né? Olha, você poderia dar palestra. Como que na SET vocês conseguem fazer uma curadoria, um filtro disso, principalmente para ver se faz sentido, tá dentro do portfólio da SET, né? E também, tipo, o trabalho que teria para conduzir isso. Você consegue identificar o potencial disso? Sim, a gente sempre foi muito bom em identificar potencial. E uma coisa que a gente botou na SET é que a gente não ia trabalhar com palestrante e nem com influencer. O que é o palestrante? É o cara que leu 2 livros lá, cita Kotler e vai subir no palco, vai começar a falar um tanto de coisa aleatória que você acha no Google, mas nunca viveu. Nunca gastou a sola de sapato, não tem um caso de sucesso, sabe? Não tem vivência, não tem um case de sucesso. Cara, ele não, sei lá, não jogou em time nenhum, de PowerPoint. sabe? Exatamente. A galera, cara, que faz sentido para algumas coisas, mas você precisa. Por isso que a gente só trabalha com o pessoal que a gente representa hoje, ou eles fizeram algo muito foda, ou eles ficaram muito tempo vivenciando algo. Então, por exemplo, você tem a Bia Nóbrega, que está com a gente, entrou recentemente. Ela era diretora, superintendente do Bradesco, do Banco Digio. É mais de 30 anos de experiência sobre gestão de pessoas. Que maravilha. Ela não leu 2 livros de gestão de pessoas, da negócio, e saiu falando sobre gestão de pessoas. A gente começou agora um trabalho muito legal de assessoria, assim, tá muito incipiente, com a Natália Bilt. Pô, a mulher criou um império, ela pode falar sobre a experiência do cliente, sobre branding, sobre marketing. Tem propriedade para falar. Tem propriedade. Né? Você passou anos em consultorias, empreendeu, fez as coisas, investe, 132 startups no portfólio, mentoria dá no rodo. É uma pessoa que sabe o que vai entrar no palco. Se o cara falar, eu quero falar uma palestra sobre investimento, eu quero um trabalho sobre isso. Você sabe o que você está falando. A Adriana Alves, ela está lá no... A Gisele. A Gi também. Né? Falando de clientes. De clientes. A Adriana Alves foi do BNP Paribas, que é um banco multinacional. A Isa, que eu entrevistei aqui. Isa, você da tá Natura. Com um portfólio muito bom, está com hein? 10, né, agora, você 9. Tá com 10. Mas assim, existe um número para você, para que vocês consigam, ou você tá com a carteira aberta? Não, o que acontece? Eu botei como meta desse ano ter 10. Era o máximo que a gente conseguia. Então a gente bateu a meta. Só que a gente não repete temas. Então, por exemplo, para não ter competitividade entre eles. Por isso que eu te falo, a gente não é uma agência de palestrantes, porque a gente não quer ter 1000 pessoas no nosso banco de dados. A gente quer ter poucos e bons. Então tem a Cláudia que fala só sobre investimento. Aí fala, mas você tem 3 que falam teoricamente sobre gestão de pessoas. Mas são temas diferentes, porque gestão de pessoas é uma coisa. Então você tem a Bia, ampla. Que é de CX, X, gestão em gente de performance. A Adriana já está falando sobre diversidade, sobre grupos minorizados. São pessoas diferentes. A Isa, que também tem uma pegada um pouquinho de marketing de relacionamento, produtividade, são pessoas diferentes. Talvez no mesmo campo, mas a gente não pega sempre repetido, né? Para não competir um com o outro. Legal. E eu comentei com você sobre essa questão que está bem na minha pauta, que é sempre diversidade, né? E eu tenho cobrado isso das minhas startups, né? Para onde que eu vou, essa questão da gente pensar mesmo, né? Não só pensar e falar, mas que a gente colocar em ação, em prática, para a gente melhorar esses indicadores. Porque é nossa culpa esse negócio, sabe? Tipo, claro. A questão assim, principalmente sendo homem, branco, a gente sabe que você não precisa ser preto, precisa ser da luta antirracista. Claro. Não precisa ser mulher para poder trabalhar essa parte de diversidade. Porque o racismo, essas coisas, foi culpa da gente. Então a gente tem que resolver essa parada agora. Concordo. Então, por exemplo, você como uma mulher branca privilegiada, agora a gente tem que resolver essa parada, porque, foi uma merda que a gente trouxe para o mundo atual, né? Para o mercado de trabalho atual. E tá difícil, né? Mas assim, me fala uma coisa. As demandas.
As pessoas têm procurado por isso? Você acha que é relevante? As pessoas têm pedido esse tema? Pessoas diversas? Tá isso na pauta dos corporates, né, que você tem atuando? O que a gente sempre fala é que, assim, não, do mesmo jeito que você fala lá sobre a empresa te trazer como conselheira para ocupar board, é o que a gente fala na hora que a gente vai vender. Ó, é o seguinte, temos essa pessoa aqui dentro do nosso portfólio, mas se ela for para poder ocupar um espaço ou tipo, fazer alguma coisa desses washing da vida, dos greenwashing, não sei o que lá, cara, esquece, não, a gente não vai participar. Uhum. A gente tenta fazer uma negociação que seja autêntica e original para as pessoas. Tem demanda, então você vê, por exemplo, a Adriana trabalhou muito esse final de ano agora, empresas muito grandes, trazendo a pauta de diversidade, saúde mental, segurança psicológica de grupos minorizados. Ela trabalhou muito nesse final de ano porque veio uma demanda. Mas ela não pode ser uma demanda pontual também. Então você não pode chegar no final do ano, que tem o dia da consciência negra ou o dia do empreendedorismo feminino, e começar a contratar essa galera. Tem que ser uma pauta para o ano todo. Concordo. Entendeu? Mas você acha que o mercado já tem esse olhar? Já está maduro. Já está maduro? Quer dizer, não é só fala. As pessoas têm buscado essas demandas. Sim. O mercado começou a colocar muito para dentro, só que começou a colocar muito para dentro de grupos minorizados, aquela coisa toda, mulheres, só que eles não sabiam acolher. O mercado corporativo não soube acolher. Agora eles estão tentando resolver essa parada da resolução. Então eles estão começando a investir mais em segurança psicológica para esse tipo de grupo, saúde mental, como cultura de pertencimento. Então sim, tem trabalhado muito bem esse mercado agora. Bacana. E como fazer parte da SET? Tem que ser bom, né? Eu estava conversando outro dia, inclusive, com ele é editor de um canal de veículo grande aí no mercado. Ele falou, cara, quero participar. A gente até parou de conversar, mas ele falou assim, quero participar da SET. Vocês já fecharam um cash? Eu olhei assim e falei, não é que a gente fechou. Sempre vai ter espaço para bom. Para quem é bom é isso. Mas Johnny falando. Vamos conversar, vamos ver o que tem. Não dá pra... Chega muita gente, chega muito curioso. Fala, você pode me representar? Fala, cara, quem é você? O que você fez? Onde você jogou? Igual eu te falo, tem que ser bom. Não tem como. A gente não vai te representar, não vai vender você, não vai te indicar nem... Tem muita gente que vem pelo ego pra subir no palco ou pra ser demais empreendedor de palco é o que a gente mais conhece no mercado. Nossa, eu e você, a gente pode listar 100 aí que a gente conhece. Ô Johnny, agora vamos falar de uma curiosidade. Quando você fez todo esse trabalho, né, com uma das pessoas aí que participou lá do Shark Tank, e você participou desde o começo, e aí o Shark Tank tem uma exposição gigantesca, facilita muito a vida, não facilita? Facilita muito. Mas qual foi a tua experiência, a tua maior experiência nesse mercado? E principalmente aí do empreendedorismo, do Shark Tank, ver exposição, como é que foi a tua experiência para você, para tua empresa ou para você, teu crescimento? Como que foi isso? Cara, eu aprendi muito. Foram 3, 4 anos de muito aprendizado, de muita coisa que eu aprendi, o que eu não deveria fazer e o que eu deveria fazer, ou como eu gostaria que fizessem. A exposição ela é muito boa, mas ela é punk às vezes, é muito trabalho. Então também um fato da gente ter saído foi que eu já estava envolvido em muita coisa, aquela cabeça estava muito cheia, era de segunda a segunda e muita gente aparece. Então assim, é uma experiência muito boa, é muito bom, a exposição é muito boa, o Shark Tank em si é um programa muito qualificado para as pessoas que chegam. Então as demandas que chegavam do Shark Tank, né, dessa pessoa que chegava do Shark Tank, eram muito qualificadas, mas é punk. Porque você sempre tem que buscar, quando você busca excelência, é sempre punk, né? Então você tem que ficar, tipo, trabalhando sempre para superar. Não tem uma régua baixa. Entendeu? E a demanda, você acha que quando tem essa exposição... Inclusive, você seria um ótimo produto pro Shark Tank. Inclusive, Shark Tank, pessoal da Sony. Já fui convidada. Vamos, que você acha? Eu acho. Vamos trabalhar isso? Vou voltar a pensar sobre isso. Então. Você sabe que o próprio John Kepler, ele falou pra mim, ele comentou, ele falou, Cláudio, você seria uma excelente Shark. Seria, porque você tem conhecimento técnico, você sabe negociação, você tem um background bom, tem muita gente que talvez vai participar, que não tem a visão de negócios, de negociação e de investimentos. Porque, às vezes o cara é só um CEO. E quando o cara é só CEO, não significa que ele é bom ele é bom de administração ali, de crescimento naquela área. Não significa que ele é um bom investidor. O Shark Tank é isso, é investidor.
não é CEO. Claro, e é bom quando tem pessoas que vão agregar, né? Pois é. Então, vou deixar na dúvida aí para a Sônia, próxima por favor. temporada. Mas é bacana, eu acho que isso é fantástico, essa exposição toda, mas eu acho que a contribuição, são coisas diferentes quando a gente está falando de investimento anjo. O Shark Tank, ele não tem nada a ver, né? A gente está falando de um programa ali que totalmente tem uma Fora que é formatação. entretenimento e negócios, né? É um formato diferente Mas também. eu acredito que a gente ganha, nós, ecossistema de startups, a gente ganha com Shark Tank pela exposição. Muito, muito. E o quanto que realmente é relevante, a gente pode contribuir com startups para o programa, né? Uma curadoria até mais adequada para a gente estar falando aí de mais relevância. Você lembra que a gente nichada. falou da exposição, né? Da influência? O Shark Tank, ele consegue chegar lá no norte, no nordeste, né? Porque tem a TV, não sei se foi para TV aberta, mas tem a televisão e o canal no YouTube deles também que é muito forte. Então, às vezes os caras lá vê, falam, pô, Cláudia vai ser o último meu negócio, vou mandar uma mensagem para ela. Então ela consegue ter uma capilaridade grande, né? Claro, eu acho que isso é fantástico. Porque assim, a pessoa que tem o espaço, que tem a influência, ela consegue dominar, ela consegue realmente influenciar ali, né? Colocar temas, trazer. E eu acho que eu tenho feito esse trabalho, né? O próprio Alinvest. Você tem que falar, volta a frase, fala assim, eu tenho feito. Eu tenho feito. Não, eu tenho feito. É verdade, porque cara. acho, não, tá errado. Eu tenho feito esse trabalho gigantemente. Então, eu acho que as mulheres que estão vindo agora já têm a estrada limpa, muito dessa estrada. Entendeu? Quando você começou era lama, não era nem... Nossa, não era nem mato, né? Tava só na lama Então, ainda. eu acho isso bacana e eu acho que esses programas só ajudam neste sentido, porque a formatação é completamente diferente, né? Ô, Johnny, acho que a gente está chegando aqui no nosso momento tempo, né? final. Eu tenho mais umas 15, 20 perguntas para você, porque principalmente esse bate-papo nosso. Mas eu queria saber como é que como é que as pessoas fazem para chegar. Eu sei que você já fechou aí a tua meta de 10, mas eu sempre te passo indicações que pessoas me perguntam. E eu tenho certeza que vão surgir mais pessoas. Eu tenho certeza que você falando agora da SET, dessa forma do contexto, do foco e do realmente como que você aborda tudo isso no mercado, vão surgir pessoas que estão interessadas. Então eu queria que você colocasse aí como é que as pessoas te encontram toda a equipe maravilhosa da SET. Para falar comigo, inclusive com a Fernanda, que era para estar aqui hoje, o João também, somos7.com.br, site, Instagram, LinkedIn, o que tiver de rede social, a gente está lá com esse user somos7.com.br. É uma coisa engraçada, né? Porque a gente não faz propaganda nossa. Então, raramente, para você entrar no nosso Instagram... Eu estou fazendo agora a propaganda deles. Mais uma. A gente participou de um programa uma vez na Jovem Pan, e uma das críticas ao nosso Instagram era assim, pô, eu não sei o que vocês fazem, porque a gente realmente não faz propaganda nossa. A gente faz propaganda sua, do Mark, do Lucas, da Adri. A gente começa a colocar várias coisas, conteúdos de vocês, porque realmente é vocês que são os nossos produtos. Por assim dizer. E então, pode mandar mensagem, a gente conversa, porque você vai achar bem pouca coisa lá sobre o nosso trabalho. É que ele foca o trabalho, ele não falou, mas o trabalho todo dele, imagine, todas essas pessoas o tempo todo, né, Johnny, ali. Então, quero dizer, mas ele responde, viu? Johnny, brigadão te receber aqui, sucesso. Para mim é um prazer enorme. Faltou Fê, faltou o João, a equipe faltou aqui, tá? Mas tá sendo muito bem representada aqui pelo Johnny. Obrigada, querido. Sucesso pra gente. Obrigado pelo convite. Valeu.